Sim. Fala, galera. Que papo sensacional, um bate-papo sensacional. Sandy e Elton, fantásticos. Foi uma hora. Infelizmente, o tempo é muito curto, mas foi um bate-papo muito rico. Agradeço demais o Elton pela participação, a Sandy também pela mediação. A Sandy vai dar um descanso agora, que daqui a pouco ela vai conversar com a Fernanda Valente. E eu só queria aproveitar para falar para vocês sobre a nossa estante aqui atrás. Peraí, está espelhado. Aqui, ó. Aqui. Ó. Tem a nossa estante. Essa estante são as estantes, junto com duas cadeiras de papelão. A gente vai levar essa estante para os pontos que a gente está conversando ainda, né? Dos pontos dos centros culturais. A gente vai montar os espaços de leitura. É uma estante que foi confeccionada pela Mameluca, Gabriela Mameluca, que também é uma artista plástica, que ela constrói coisas incríveis através do papelão, né? Ela faz de tudo e ela confeccionou para a gente também. Então, a gente já tem alguns livros aqui que foram doados, né? E as doações continuam ainda, como eu falei no início da nossa transmissão. Se vocês tiverem alguns livros para fazer doação, vocês podem entrar em contato diretamente com o nosso direct message lá no Instagram, pelo inbox. Pode entrar em contato através do WhatsApp. O número está lá na biografia, na bio do Instagram. E-mail também da Selo Criativo, que é atendimento@selocreativo.com. Então, se vocês tiverem livros disponíveis, é só entrar em contato com a gente. Daqui a pouco a Fernanda Valente vai entrar junto com a Sandy novamente. A Fernanda vai falar sobre storytelling. Só reforçando novamente, esse projeto, Tu Tá Lendo o Quê? Ele é um projeto fomentado através do concurso cultural Prêmio Aldir Mesquita, ou Mesquitinha. É um projeto, um fomento importantíssimo para a cidade e para o país, porque o fomento do Aldir Blanc ele foi um fomento nacional, especialmente para projetos culturais, para projetos e também para artistas independentes. E esse projeto entrou no inciso 3 de projetos culturais da cidade de Santos. Então, só reforçando, ele tem duas vertentes aí, né? Ele tem a questão da gente fazer a doação, de montar os pontos, né? Os pontos de leitura em 5 áreas descentralizadas da cidade. E também ele contemplava esse festival, que eu tenho certeza que vai ser riquíssimo para todos nós, tá bom? Deixa eu adicionar aqui a Fernanda Vicente. Ela conversar com a gente. Oi, Fernanda, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Fernanda, tudo bem? Primeiramente, é um prazer tê-la conosco hoje e você ter aceitado o nosso convite, também está participando, tenho certeza que vai ser também um momento sensacional, de muito aprendizado e eu fico feliz. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, Fernanda, antes da gente iniciar e eu passar a bola aqui para a Sandy. Eu agradeço muito o convite, você, o Felipe, né, o pessoal do Selo Criativo. Muito bacana. Hoje a gente está falando de leitura, de literatura, de distribuição de livros num país que prefere distribuir armas, né? E a única arma possível é a educação, são os livros. Então, eu estou muito honrada e muito feliz com esse convite. Obrigada. Eu sou jornalista, graduada pela Unisantos, eu tenho especialização em jornalismo cultural, eu tenho uma agência de comunicação que atende exclusivamente mulheres e nós trabalhamos com diversidade, com gênero, somos especialistas em gênero e diversidade. Atendemos marcas, empresas que querem ter esse compromisso com a diversidade, que hoje é mais do que necessário, né? Tem um projeto chamado Mães no Enem, que é um projeto onde a gente disponibiliza rede de apoio para mães e estudantes do Brasil inteiro. Esse projeto está em 23 estados e no DF, conta com mais de 250 voluntárias no Brasil. Já foi um projeto premiado pela ONG Think Olga, em 2016, como um dos projetos mais relevantes do ano. E também eu escrevo sobre maternidade, gênero, feminismo e diversidade para diversas plataformas.
delas, do IG, Cientista que Virou Mãe, revista Caros Amigos, que agora, né, não existe mais, mas algumas plataformas aí bacanas, eu escrevo sobre as minhas vivências e sobre também o que eu pesquiso. Sensacional, acho que é um papo que renderia um bom período aí, e agradeço demais. Eu vou passar a bola agora, Fernanda, para a Sandy novamente, e agradeço novamente, aproveito agradecer a sua participação, o seu tempo, a sua disponibilidade conosco, tá bom? Muito obrigada, Marcos. Bom dia, bom domingo. Bom dia, bom domingo. Estou aqui de volta, minha carinha aqui de novo para vocês. Oi, Fernanda. Oi, Que Sandy. delícia já te conhecer nessa sua apresentação. Que mulher incrível que você é e que necessária você é no nosso país. Muito importante a sua fala, já começando falando que num país que está distribuindo armas, a gente está vindo nesse contraponto distribuindo livros, né? Falando da importância da leitura. E que bom que você vai trocar esse papo com a gente sobre storytelling, né? Que é como contar histórias, enfim. Eu sou pedagoga, sou atriz, então a contação de história também está muito envolvida na minha vida. E trocar essa ideia contigo, te ouvir, vai ser extremamente importante para mim, para todo mundo que está aqui, e extremamente importante para o país que vivemos hoje, né? Então, bora lá. Bora lá, seguindo na luta e na resistência, né? Prazer, Sandy. Para mim também é muito bacana estar aqui. Eu amo conversar com mulheres, não é à toa que eu tenho uma agência que trabalha com mulheres e a nossa pesquisa é em gênero, então eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para conversar e para trocar e vai ser um papo bem bacana. Para mim também é uma honra estar conversando com uma mulher como você e ser mulher artista nesse país que a gente está vivendo é também uma resistência e também é uma luta diária. Imagino as lutas que você enfrenta. Sim. Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre storytelling, né, e contação de história. E aí a gente remete lá aos nossos antepassados, né? Quem que nunca ouviu alguém da família contar uma história engraçada ou curiosa, que às vezes é passada de geração em geração, né, para geração? História de um bisavô, de um tataravô, da vinda para o Brasil, ou da migração de um estado para o outro, ou de uma cidade para outra, e no meio disso tem fatos, tem histórias, né, que a gente ouve o nosso avô contando, o nosso bisavô, o nosso avô, o nosso pai, e a gente vai contar para o nosso filho, né? A linguagem oral, ela é uma das mais antigas formas de comunicação existente, né? Elas têm um papel crucial no desenvolvimento das culturas. E o ato de ouvir histórias, ele contribui para o desenvolvimento do nosso pensamento crítico. Quando a gente fala em storytelling nada mais é, em tradução livre, do que contação de histórias, né? E hoje é muito usado isso no marketing digital, na comunicação. Eu que sou uma mulher da comunicação, trabalho com comunicação, né? A gente fala muito para trazer valores, agregar valores para uma marca. Meu marido comentando aqui, fiquei sem graça. Assim que é bom. Desculpa, gente. Imagina, assim que é bom, o marido que apoia, isso aí. Ele me apoia pra caramba, nossa, fiquei sem graça. Mas voltando, gente, desculpa. A gente fala muito em storytelling, também na comunicação, no marketing digital, na comunicação, para agregar valor para a marca, construir uma reputação sólida, né? Tudo isso daí também a gente consegue contar uma história de uma marca, e a gente tem inúmeras marcas que foram contadas, que são contadas histórias, e isso agrega um valor para a marca, constrói uma reputação sólida no mercado. Eu não vou citar algumas marcas aqui, mas a gente sabe quais são: redes de fast food, de hipermercados, né? Da indústria farmacêutica, e como ela gruda na nossa cabeça, como fica ali o slogan, a história, a narrativa que é contada. Então, assim, a oralidade ela é a nossa primeira forma de registrar, foi a primeira forma de registrar o que acontecia ao nosso redor, né? Antigamente, as pessoas se reuniam em volta do fogo justamente para poder
contar histórias. E até hoje isso acontece, né? Brasileiro ama uma história, adora uma história. Você chega numa roda de conversa, e eu não estou falando da fofoca, da maledicência, nada disso, gente, por favor. Mas você chega numa roda de conversa e fala, gente, eu tenho uma história para contar. Para todo mundo e vai te ouvir, né? E você vai ser o agente que vai estar narrando aquele fato. A gente vive num país que construiu muito essa questão da oralidade, né? A gente tem muito essa coisa do falar, do conversar, do gesticular, e isso é da humanidade, e eu percebo que os povos latinos, eles têm muito essa coisa quente de falar, de se expressar, né, de contar mesmo histórias, casos. Então, até hoje a gente encontra isso na casa dos nossos parentes, nas praças, na casa de vizinhos, na praia, nas ruas, né? Que são as pessoas contando e repetindo e preservando essas tradições, esses costumes. Em muitas culturas do continente africano, o hábito de contar e de escutar histórias é uma atitude que se mantém valorizada e ensinada de pai para filho, isso no continente africano, né? Inclusive lá, quando você conta uma história, todo mundo para ouvir o que você tem para falar, principalmente quando você é o mais velho, ou um dos mais velhos daquela roda de conversa, né? Daquela roda de história. Nas culturas indígenas também, né? Até hoje, isso é passado de geração para geração, e a oralidade, a história oral é muito importante para a cultura indígena também, né? Nossa, muito. É verdade, Sérgio, também. Da cultura indígena. Então, a gente vê como que a gente aprende com a ancestralidade, né? E como que o mundo pode estar se transformando, como for, mas como a ancestralidade, ela está ali, ela se mantém firme, mantendo essas tradições. Seja na cultura indígena, seja na cultura africana, ela está se mantendo forte, né? E isso é muito importante, porque se a gente não mantém as nossas tradições, a gente perde a nossa identidade. E se a gente perde a nossa identidade, aí, né, onde que a gente vai parar? Então, assim, é muito importante essa manutenção dessas identidades, justamente para a gente se construir, se entender enquanto povo, né? Paulo Freire, ele fala, né, que a leitura do mundo, ela precede a leitura da palavra. Ou seja, antes mesmo de lermos a palavra, nós fazemos a leitura do mundo que nos cerca. Antes da gente aprender a escrever e a ler, a ser alfabetizado na escola, a gente aprende a ler o nosso mundo, né? Exatamente. Se a criança, quando é bebezinho, conhece o mundo via oral, né, colocando tudo na boca, a gente também conhece o mundo também falando e escutando o que ele tem para nos dizer. Exato. Uma criança que mora aqui na Baixada, que ainda não escreve, mas ela vai falar a praia, a praça, a casa da avó, a escola, e isso é o mundo dela. Então, ela conhece o mundo primeiro, antes de conhecer mesmo, antes do letramento, né? E tem uma frase que é do Cartier-Bresson, do fotógrafo Cartier-Bresson, francês, né? Que no primeiro ano de faculdade, um professor de fotografia falou e eu levei essa frase para a vida. Que ele fala: fotografamos o que vemos, e o que vemos depende de quem somos. E eu levo isso muito para a vida, só que ao contrário, né? Escrevemos aquilo que vemos, e o que vemos depende de quem somos. Então, o que a gente vê, eu posso olhar uma árvore e ver nessa árvore uma árvore centenária, com caule, com raiz forte, com tronco, com uma famílias de pássaros, com fruto, com sombra. Eu posso olhar assim, ou posso olhar que é uma árvore ali, no meio de uma calçada, dando trabalho, que tem que ser cortada para ser construído um empreendimento imobiliário. Como a gente lê o mundo é muito do que a gente é, dos valores que a gente tem, da nossa construção de realidade, né? E a história, ela sempre acompanhou a humanidade, né? Quem nunca conheceu, quem nunca leu uma história, ouviu uma história dos irmãos Grimm, do Esopo, uma fábula do La Fontaine, do Perrault, não é verdade?
Essas histórias depois, claro, elas foram adaptadas para a indústria cinematográfica, por grandes e grandes empresas da indústria cinematográfica, mas essas histórias, elas são riquíssimas e elas acompanham, claro que foram adaptadas, mas acompanham a humanidade. Quem não conhece a história da Rapunzel, da Cinderela, da Chapeuzinho Vermelho, na verdade? E muitas pessoas falam assim, mas eu não gosto de ler. Né? Para construir uma história, às vezes é necessário a gente ler. A gente pode ler só o mundo, mas também a gente precisa também ler. Eu não gosto de ler. Mas a gente lê o tempo todo. Né? A gente lê o WhatsApp, a gente lê o Instagram, a gente lê o Facebook, a gente lê embalagens das coisas que a gente consome, a gente lê bula de remédio, a gente lê o tempo todo. Então, você querendo ou não, você lê. Entende? As pessoas, mas eu não gosto de ler. Então, isso acaba falando, não, mas peraí, calma, como assim você não gosta de ler? Você lê o tempo todo. Você pode não gostar de pegar um livro e ler um livro, mas a leitura, ela faz parte da nossa vida. Ela tá com a gente, assim, o tempo todo. A gente lê o mundo, mas também lê as informações que esse mundo traz pra gente, né? Lê as informações de tudo, seja do grafite na rua, seja de uma mensagem de WhatsApp, né? Ainda mais numa era de fake news, que a gente tem que estar toda hora filtrando o que a gente recebe, né? Todas as informações tóxicas e errôneas e negacionistas que a gente recebe, a gente tem que estar filtrando, isso serve, isso não serve, isso é bom, isso não é bom. Então, assim, a gente está o tempo todo lendo e entendendo o mundo. Então, assim, contar histórias, ela é muito a partir das nossas realidades, dos nossos valores, das nossas vivências e do que conhecemos no mundo, né? Em nosso dia a dia, a gente está o tempo todo em contato com o ato narrativo, seja em casa, seja na escola, no trabalho. Sempre vamos, em algum momento, ser ouvintes ou agentes. E as pessoas falam muito, mas como contar uma história? Como que eu posso contar uma história? Né? De que forma que eu posso começar? Primeiro, observe a sua realidade, né? Entenda a sua realidade. Você quer escrever sobre o quê? Tem muitas formas de escrever, tem muitas formas de se contar uma história. Prosa, poesia, rima. São infinitas as possibilidades, né? Mas, assim, quando eu falo de escrever, de contar uma história, eu sempre falo que a gente tem que ter essa visão mesmo de mundo, de entender realmente o que a gente quer e onde que a gente quer chegar. Tem que ter um começo, um meio e um fim, né? Então, assim, quando eu gosto muito de conversar assim, eu vou me concentrar a ter um início bacana para grudar na cabeça, para grudar não, para atrair a pessoa. E no jornalismo a gente chama de lead, quando a gente faz uma matéria jornalística, o primeiro parágrafo se chama lead, né? Ou abre da matéria. E naquele primeiro parágrafo a gente já ganha o leitor. E eu acredito muito nisso. Assim, no primeiro momento, no primeiro parágrafo, a gente ganhar o leitor. De estar escrevendo, de estar contando, de estar narrando, ou escrevendo, ou falando, aquilo que o público quer ouvir. Claro que é muito importante a gente conhecer o nosso público, para quem a gente está falando e para quem a gente quer falar, né? Cada um escreve e conta e narra para o público de interesse. E aí, então, depois disso, logo de cara, quem são os personagens? E criar uma empatia ou uma antipatia com esses personagens. E logo depois, começar a montar a estrutura dessa narração. Como que se monta uma estrutura narrativa? Como que se monta Eu até escrevi aqui para não ficar muito vago, porque senão eu vou falando e, né, e não volto para o ponto. Então eu fiz um roteiro justamente para eu não desfocar muito, porque senão eu começo a viajar, gente.
A gente tem que focar nas partes mais relevantes. Como que a gente foca nas partes mais relevantes? Esses personagens, esse antagonista, esse protagonista tem para falar? Quem são eles, né? A gente pode contar, vamos supor, a história de uma princesa que vivia num reino, uma princesa negra que gostava de meninas, e ela vivia num reino, e esse reino tudo se modificou, e de repente essa princesa foi morta por homens vis desse reino. Essa é a história, né? O começo, a personagem. É uma princesa negra que gostava de meninas, que lutava por justiça social. E aí, no meio, ela faz um monte de coisa bacana, ela vive um grande amor, ela constrói políticas públicas para aquele reino, ela é linha de frente em muitas lutas daquele reino, né? Só que no meio de tudo isso, dessa vida tão incrível e tão intensa, esses homens matam essa mulher, essa princesa. E aí, o povo desse reino, todo momento, todo tempo, quer saber quem que matou essa princesa e quem mandou matar. E aí descobre no meio da história quem matou. Só que não sabem quem mandou matar. Então, como é que você vai trabalhar isso? Essa história, né? É uma história que logo de início você já ganha seu público. Uhum. Porque todo mundo tem empatia por princesas. Todo mundo gosta de histórias de amor. Uhum. Todo mundo gosta de vilões, né? E a partir daí você constrói você estrutura a sua história. Tem uma pergunta aqui do Bruno Fernandes, que é como conseguimos despertar sentimentos através de uma história? E aí eu acho que isso que você colocou, esse exemplo dessa princesa, diz muito, né? Responde muito essa pergunta. Isso. É justamente isso, assim, quando você fala para o seu público e você sabe quem é o seu público, você tem um conhecimento de quem é o seu público, né? Você vai saber exatamente de que forma que você vai tocar o seu público. Então, o seu público gosta de aventura, o seu público gosta de romance, o seu público gosta de biografia. Qual é o seu público? E a partir do seu público, de quem é o seu público-alvo, claro que se seu público é ficção científica, é HQ, ou é romance, você não vai escrever sobre política, você não vai escrever sobre filosofia, né? Você vai escrever sobre o que o seu público quer ler, sobre o que o seu público quer ouvir, né? Sobre o que o seu público... qual é o interesse do seu público. Então, por isso que é muito importante, quando a gente vai contar uma história, conhecer o público-alvo, saber para quem você está contando essa história e de que forma que para você saber de que forma que você vai contar, justamente para despertar sentimentos, para despertar raiva, alegria, empatia, sorrisos, riso, choro. Então, você primeiro entende quem é seu público-alvo, capta quem é seu público-alvo, e a partir daí você vai escrever de acordo com o seu público-alvo. Você vai setar os sentimentos para aquele público. O que seu público gosta? Seu público adora um drama, adora. Então você vai escrever exatamente dessa forma. Né? Tem histórias, como eu falo, a vida humana, né? A história, a vida alheia, ela desperta muita curiosidade. Sim. Eu tenho um exemplo muito bom disso, de quem é seu público-alvo, que desde pequena a minha mãe sempre contou muita história para mim. E ela não lia a história que já existia, ela inventava história na cabeça dela. E por ela me conhecer, e eu era o público-alvo dela, né, que as histórias eram para mim, e eu sempre gostei muito de animais, sempre tive relação muito intensa com os bichos. Ela criava, desde pequena, ela criou uma história que era do Peixoto, que era um peixe que se transformava em menino, em criança,
E aí, toda noite, antes de dormir, existia uma história nova do Peixoto. E eu pedia pelo Peixoto, eu falava, conta a história do Peixoto. E depois ela até escreveu um livro, ela mesma escreveu um livro para mim, que só tem essa única impressão, que é minha, que é a máfia do cachorro-quente. Então, tipo, era uma máfia que pessoas ruins pegavam animais que estavam em abrigos para transformar em cachorro-quente. Então, ela sabia o público-alvo dela, que era eu, que adorava história que tivesse animal envolvido, com muito drama, muita trama de ação também. E ela sabia exatamente onde me pegar, que era nisso. Se tivesse animal envolvido na história, eu ia ficar paradinha escutando a história que ela tinha para contar. E isso gerava esses sentimentos em mim, tipo, nossa, que legal, né? Legal. Então, desde pequena também, a oralidade é muito envolvida na minha vida. Isso é muito bacana, nossa, é sensacional, assim, é incrível. E você vê, você criava aquela expectativa, ficava ali esperando a história, né? O envolvimento com os personagens, isso é, assim, é muito incrível, né? E isso desde cedo, estimulado nas crianças, nossa, eu sei que vocês vão falar mais para frente de literatura infantil, né? Inclusive com pessoas que são especialistas, mas o quanto que a contação de histórias, as narrativas para as crianças são importantes nesses primeiros anos de informação. Tanto que você levou para a vida, você não esquece. Jamais. Isso que sua mãe fez, inclusive, até da criação do livro, né? E como isso, com toda certeza, te ajudou a formar enquanto ser humano, enquanto cidadã, enquanto artista, né? O quanto isso foi importante para a sua formação. Então, assim, a gente tem muito interesse por histórias, por narrativas, pela vida alheia, por tudo isso, assim. A gente fica ali amarradão, querendo ouvir, querendo entender, querendo conhecer mais, querendo... Né? Por que as séries agora tão popularizadas por canais de streaming, elas ganham a gente fica ali maratonando, vendo um episódio depois do outro, e se já tem a segunda série, a segunda temporada, a gente já vai para a segunda temporada, e se não tem, a gente, caramba, quando é que vem a segunda temporada? Não acredito, só daqui a um ano. Porque é justamente isso, são as narrativas, são as histórias, né, que ganham a gente, que a gente fica ali, assiste um episódio, assiste outro, assim, vai, e quando vai ver, de repente, você passou a madrugada toda maratonando uma série, tem que trabalhar no dia seguinte, e você ficou até tarde, até madrugada, maratonando, porque você não conseguia parar de assistir, né? Por causa de um roteiro bem amarrado, justamente disso, dessa contação de história. A maneira como se conta história, ela realmente... Ela te amarra, ela te ganha de um jeito, né? Por isso que, como eu falei do storytelling, que é a contação história em tradução livre, que hoje é tão usado no marketing digital, na comunicação corporativa, essas grandes empresas, as grandes multinacionais, elas amarram de um jeito o consumidor que você fica com aquilo na cabeça, né? Eles te ganham, eles ganham teu coração, eles ganham teu pensamento. E as plataformas de streaming, elas têm muito essa sacada, né? Com toda essa construção de contação de histórias, né? Eles contam histórias muito tão bem, os roteiristas, né, de algumas dessas plataformas são sensacionais, são, inclusive, os melhores do mundo. E eles contam histórias de uma forma que, quando você vai ver, você já passou, assim, o seu domingo inteiro assistindo. Você já passou, assim, o final de semana inteiro maratonando. Então, realmente, assim, é incrível como a história, ela te ganha, né? Foi o que eu falei no começo da nossa conversa. Você chega numa reunião, você marca com as suas amigas, no mundo pré-pandêmico, né? Que agora a gente não está podendo se encontrar. Mas você marca com as suas amigas uma cerveja. Senta. Tá todo mundo lá conversando. Você chega e fala, gente, eu tenho uma história para contar para vocês. Para todo mundo, para ouvir na hora. Fala, meu, amiga, me conta, né? Então, assim, as histórias realmente, a gente tem muito interesse. E isso é do ser humano. Isso é nosso. Não adianta. E quando estimulado, desde a infância, isso é muito benéfico,
né? Porque a criança já tem a curiosidade natural do mundo. Ela já tem ela já quer descobrir o mundo. E quando você estimula isso, igual sua mãe fez com você, né? E o quão foi importante, é fantástico. Os resultados são incríveis, assim. Só pode dar bom. É verdade. Sempre que a criatividade é estimulada, que os valores são ensinados e são passados, não tem como dar ruim, né? Não tem como não dar outra coisa a não ser bom para a formação daquele indivíduo que está em formação. A Carol Valente está até falando assim, saudades das nossas histórias, amiga. Ai, a Carol é minha amigona. Te amo, Carol. Beijo, morrendo de saudade de você. Carol também é uma amiga minha, jornalista, pedagoga incrível, que também conta histórias muito bem. Escreve muito bem, conta muito bem. Eu sou cercada de pessoas e de mulheres incríveis. Minha mãe deve estar me assistindo, é pedagoga, sempre me contou histórias, também é uma mulher incrível. E é muito bom estar cercada de pessoas incríveis, de mulheres incríveis. Eu sou muito sortuda. A minha mãe também está aqui no chat e colocou: parabéns, Fernanda, que trabalho fantástico. Beijo, 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 Renata. Eu tenho plaquinhas suas na minha casa. Ah, olha aí, caramba! Desvirtuei do assunto, mas eu tenho, adoro, sou fã. A Baixada Santista é um ovo, realmente. A Baixada Santista é um ovo. E todo mundo conhece as histórias de todo mundo. Já que estamos falando de histórias, a gente conhece as trajetórias, as narrativas das pessoas, né? E as histórias das pessoas. E a Baixada é muito rica de histórias. Imagina, aqui viveu Plínio Marcos, viveu Pagu, né? Viveu Rosinha Mastrangelo. A gente tem tanta história, né? A cidade aqui se conta a história do nosso país, né? Santos e a Baixada conta a história do nosso país, dos imigrantes, dos indígenas. O Bruno Fernandes perguntou qual é a importância do storytelling para um podcast. Nesse momento de pandemia, eu, por exemplo, tenho escutado muito mais podcast, né? A gente se encontra muito mais online agora, né? Então tá super em alta. Então acho que essa pergunta é bem promissora para o nosso papo. Super. Os podcasts, eles tiveram um boom na pandemia, né? Ele já vem numa crescente no mundo pré-pandêmico, né? E eles, na pandemia, assim, todo mundo... Eu mesma criei um podcast com um coletivo de pais e mães bem bacanas. E eu também tenho um podcast. E é muito importante o storytelling justamente para aproximar o público-alvo, né? Para trazer o seu público-alvo para perto. De que forma que você vai apresentar essa contação de história, essa expectativa que você vai criando, que você cria uma empatia, você conecta o público-alvo com o assunto que você vai falar. Tudo isso daí você vai colocando no storytelling, na contação de história, e você vai aproximando. Então, é fundamental para um podcast, tanto nas redes sociais, contar essa história de forma estruturada, quanto no próprio podcast, né? Porque o podcast nada mais é do que uma contação de história. Né? Por isso também que os podcasts de true crime tiveram uma ascensão enorme, por mais que o assunto seja mórbido, mas o caso Evandro, que é um podcast, foi o podcast do Projeto Humanos, foi o mais, se não me engano, se não me falha a memória, foi o mais ouvido de 2019, não de 2020, de 2019, justamente porque é uma história que tem todo um plano macabro e as pessoas, e você vai se prendendo. Então, a construção do storytelling no podcast é fundamental para prender teu público-alvo, tua audiência. Para quem ouviu o primeiro episódio, querer continuar ouvindo o segundo, querer ouvir o terceiro, querer ouvir o quarto e querer também ouvir a próxima temporada, e assim vai. E isso você pode também levar para suas redes sociais. Você pode aproximar o seu público-alvo também nas suas redes sociais. E, claro, no podcast. O podcast, ele é fundamental, ele é fundamental, não, ele é uma nova forma de se comunicar. Embora não seja tão novo, já vem um tempo, mas ela teve esse boom de uns anos para cá e agora na pandemia, e é uma maneira muito bacana, muito inovadora de se contar histórias,
né? Você às vezes está ali voltando do trabalho, você está ali num dia que foi estressante, você pega, seleciona um podcast sobre um tema que você curte, que você gosta, você coloca ali, fica ouvindo, cara, você viaja, você entra na história. E quando a pessoa sabe contar história, então, nossa, você vai embora, assim, você às vezes está no metrô, quem mora em São Paulo, ou no ônibus, quem mora aqui, no VLT, e vai ouvindo, assim. É Então, bom porque dá para fazer várias outras coisas escutando, né? Então também tem essa não, facilidade. não, é maravilhoso. Você pode arrumar a casa, cozinhar. Quem consegue trabalhar ouvindo pode, às vezes, trabalhar. Você pode dirigir, você pode estar no ônibus, no metrô, você pode, enfim, fazer uma série de coisas ouvindo podcast. Então, eu acredito assim, o podcast, não tenho dúvida, né, que ele veio para ficar e que ele é uma nova forma de se contar histórias. Não tão nova, porque o podcast já tem um tempo, mas de uns anos para cá, principalmente agora na pandemia, ele realmente, assim, ele se firmou, se colocou, todo mundo tem um podcast, todo mundo quer contar história, justamente por isso, a gente gosta muito de contar histórias, a gente gosta muito de ouvir histórias, né? Isso é do ser humano. Então, storytelling é fundamental para a construção de um podcast, para você amarrar o teu público-alvo e ele não querer parar de te ouvir. Eu tenho um coletivo ganhar audiência. Eu tenho um coletivo de arte aqui em Cubatão, que é o Coletivo 302, e na pandemia a gente fez um podcast para continuar o nosso ciclo de estudos sobre a cidade de Cubatão, né? Porque a gente conta a cidade da história nas nossas peças. E aí, como a gente não está podendo apresentar a peça, a gente decidiu fazer um podcast, e aí a gente pegou o storytelling e criou 3 episódios. Um falando sobre o início da cidade, né? Lá na época ancestral, em terras quilombolas, que é aqui de Cubatão, terras indígenas. E aí depois, o meio desse podcast, a gente fala também, o segundo episódio, como é a nossa pesquisa, e a gente encerra no terceiro episódio na Cubatão do futuro, falando sobre Zanzalá, que o poeta Afonso Schmidt falava. Então a gente criou esse storytelling de 3 episódios, assim. E aí os professores da rede pública aqui de Cubatão usaram esses podcasts para dar aula, né? Porque eles também estavam dando aula online, e aí o podcast ajudou muito eles a dar aula sobre a história de Cubatão, através do podcast que a gente fez. Então, incrível, muito legal. Qual é o nome? Coletivo 302, tem no Spotify. Eu conheço, eu acho que uma amiga nossa, do meu marido, ela fazia parte desse coletivo, desse coletivo, a Tami. A Tamires, sim. Então, sim. Ela já então eu sigo vocês já nas redes sociais e eu vou procurar o podcast para ouvir. Que legal! Então, e é isso, assim, quando você usa a emoção e quando você aproxima as pessoas da sua história, você ganha o seu público-alvo, né? Sim, exatamente. E você usa o storytelling e você consegue aproximar as pessoas e despertar emoções. Seja qual for a emoção, raiva, tristeza, tudo junto, cada hora uma coisa, um misto de sentimentos. A Thaís Marcondes também fez uma pergunta aqui. Olá, meninas, também sou pedagoga e gostaria de saber como o storytelling pode me ajudar na pedagogia. E ela aproveitou para parabenizar o trabalho de ambas. Obrigada, Thaís. Obrigada, Thaís. Obrigada pela pergunta. Nossa, trabalhar com crianças e com jovens é um universo a ser descoberto, assim, um universo amplo, um universo gigantesco de possibilidades, né? E você pode trabalhar de tantas formas, mas é aquilo que eu falei, a construção do seu público, a construção, o despertar das emoções, a criação dos conflitos e de como resolver esses conflitos. E isso você pode trabalhar com crianças e jovens até para levarem isso para a vida prática. Aplicando storytelling, você consegue levar isso para a vida prática. Como que vai ser resolvido esse conflito? Como que vai ser resolvido esse problema aqui, esse embate? Qual a solução que a gente vai trazer para essa história que começa de um jeito, começa bem, e de repente, no meio disso, existe um conflito, existe um problema, como que isso vai ser solucionado? De que forma que isso vai ser solucionado? Qual o desfecho disso? Né? Eu sempre falo que trabalhar com crianças e com adolescentes,
a gente consegue ter muitas possibilidades, porque eles são uma folha em branco, né? E você pode, assim, levar isso para a sala de aula, embora agora a sala de aula esteja limitada, né? Mas a gente acredita que em breve tudo volte ao normal. Mas é muito importante isso, trazer o conflito, trazer, né, o despertar dos sentimentos, seja da vitória, seja da raiva, seja da indecisão, seja da incerteza, seja trazer isso para as crianças e para os jovens, e de que forma que isso vai ser resolvido, de que forma que a gente vai conseguir resolver isso, né? De que forma que a gente vai contar essa história e conseguir caminhar. A gente pode se inspirar muito também nos clássicos, trazer algum clássico da literatura e adaptar esse clássico para a sala de aula, claro, de acordo com a faixa etária, né? Pegar um clássico da nossa literatura e colocar, seja brasileiro, seja latino, né? Ou seja de fora, de outro continente, ou de outro país, ou de outro país da América do Norte ou Central, e colocar na sala de aula. Então, a adaptação dos clássicos, a adaptação das histórias também é muito bacana e você pode usar dessa forma, adaptando. E justamente isso, trazendo o começo, trazendo o meio, como que a gente vai resolver algumas questões, apresentar esses personagens. Olha, tem esse, tem aquele. Porque as histórias são exemplos, né? Toda história é exemplo. Ou um exemplo muito bom de algo que você pode fazer, que você tem que fazer, né? Que você deve seguir, ou de uma coisa muito ruim. Histórias são exemplos. E você, às vezes, trazer algum clássico, que às vezes não precisa ser nem da literatura, pode ser da cultura pop, que é tão incrível, de alguma HQ, de algum arco bacana, você pode trazer essas histórias, essas narrativas para a sala de aula e construir com essas crianças e com esses jovens. E, às vezes, até adaptar os personagens. Eu já vi professora, no curso que eu fiz de literatura com a professora Carminha da USP, falando que eles pegaram Homero e adaptaram totalmente diferente. E fizeram os personagens de Homero contemporâneos, vivendo em São Paulo, morando em ocupações. Que legal. É incrível, assim. Faz muito tempo que eu fiz esse curso, e no Liceu Santista aqui em Santos, inclusive, eles que trouxeram essa professora da USP, que é mestre em literatura, doutora em literatura, e ela falou dessa experiência numa escola da periferia de São Paulo, onde a professora usou o storytelling, pegou Homero e foi adaptado os personagens de Homero, e incrível, assim, a construção do conflito foi trabalhado todo o semestre nessa sala de aula. Legal. Eu vi uma vez na internet também algo parecido, que uma professora pegou a Branca de Neve e mudou a história para os alunos se questionarem se o beijo não consentido era algo legal de se fazer e o porquê, e aí fez os alunos refletirem no tema. Eles fizeram cartazes falando por que não era legal esse beijo não consentido, por que a garota tinha que consentir e ela estava dormindo quando ele deu esse beijo. Então, isso também é uma forma de usar o storytelling, né? Storytelling. Você pode adaptar, como eu falei, você pode adaptar os clássicos da literatura porque a gente está vivendo hoje. Então, falar sobre consentimento, falar sobre sustentabilidade, falar sobre equidade de gênero, falar sobre tantas coisas, pautas raciais, né? Você pode adaptar algum clássico, por exemplo, a Branca de Neve, o beijo não consentido de um homem que ela nunca nem viu, né? Uhum. Você pode adaptar, ou qualquer outra história, né? Eu sei que Homero eles adaptaram, e os personagens, uns moravam numa ocupação, outros moravam numa parte nobre de São Paulo, enfim, e aí tem um conflito. Eu acho que a literatura ela dá essa possibilidade, dá essa margem, né? E as histórias elas são exemplos para os jovens e para as crianças, enfim, para todos, mas para os jovens e para as crianças. E a gente pode adaptar, sim, trazer esses clássicos adaptados. Eu acredito que da Rapunzel, né? Rapunzel. Falando de relacionamento
abusivo, que ela fica presa numa torre, e estudantes do primeiro ano, se não me engano, de pedagogia, ou de psicologia, desculpa, eu não consigo lembrar, adaptaram a história da Rapunzel, né, que fica presa numa torre, falando disso, que ela é uma princesa que ela não quer estar ali, ela entende o quão problemático ela tá numa torre isolada de todo mundo, né? Então é bem bacana, dá para você trabalhar com os clássicos e com os não clássicos, adaptando para nossa realidade, porque a gente está em 2021 e as pautas estão avançando. E eu acho também que o storytelling pode auxiliar bastante no processo de escrita de uma redação, por exemplo, né? Quando Totalmente. os alunos do ensino médio que vão fazer o Enem e tem a redação lá argumentativa, dissertativa, com esse começo, meio, né, introdução, desenvolvimento e conclusão, o storytelling, com o treino, né, dessa escrita de storytelling, eles também conseguem treinar para uma redação também, mesmo com um tema qualquer que vier, né? Sim, totalmente. Ainda mais a redação, que é tão temida, né? Tão temida a redação do Enem. Se você trabalha com antecedência isso em sala de aula, e você traz justamente o improviso, a criatividade, como sair do conflito, e essa coisa da estrutura, do começo, do meio e do fim, você consegue trabalhar isso com esse jovem, e quando ele for fazer a tão temida redação de um vestibular, ele vai conseguir, justamente, seja o tema que for, claro que ele precisa se preparar, ele precisa estar ali lendo, acompanhando o que está acontecendo no mundo, né? Mas ele vai conseguir tirar de letra essa redação. Por quê? Porque antes disso ele já vai ter trabalhado justamente em sala de aula a construção de uma narrativa. Então ele sabe que ele vai ter que sentar ali e vai falar, bom, eu preciso ter um começo, e esse começo eu preciso ganhar, eu preciso ali resumir o que vai acontecer, para mais para baixo eu elaborar o tema, elaborar o assunto e finalizar tudo com coesão. Ela tá falando, adorei meninas, a Thaís Marcon tá falando, adorei meninas, obrigada. Meu público são as crianças até 6 anos, perfeito. Um público ótimo, né, para se trabalhar o storytelling, que é um público que está começando o letramento, então, e é um público que ama contar e ouvir histórias, que é imaginativo por si só, né, que criativo, que tem esse lúdico já presente na vida. Então é um público que embarca muito fácil em qualquer história, né? E muito curioso também, né? Um público muito curioso. Então, às vezes, você pode pegar um clássico do Esopo, um clássico do Perrault, e adaptar, e trazer para eles isso. Essa estrutura de história, de começo, meio e fim, e de como resolver conflitos, e de como trabalhar os personagens, como construir a identidade de cada personagem. O que vocês querem colocar, o que vocês querem passar. Enfim, é um público criativo, curioso, que dá para fazer muita coisa bacana. Boa sorte, Thaís. Obrigada pelo feedback. A gente também tem várias pessoas aqui no chat te agradecendo, falando que está adorando lembrar das histórias. Acho que é a sua mãe, adorando e lembrando nossas histórias. Beijo, mãe. Parabéns, minha filha. Aí a Thaís falou, eles amam mesmo. E a criatividade é de dar inveja, é verdade. A gente brinca também no teatro que você tem que fazer o teatro como se você fosse uma criança contando uma história, porque a criança acredita, né? Você vê ela brincando e ela acredita que ela é um médico, ela acredita que ela tá ali no meio de uma guerra e ninguém vai tirar ela daquele mundo. Ela vai falar, não, eu tô aqui, ela tá no quarto dela, mas ela acredita que ela tá no meio da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente brinca que no teatro a gente tem que ser criança para acreditar no que a gente está falando, né? Então, qualquer história que você contar para a criança, ela vai ficar presa. E também eu adoro fazer aquela brincadeira com as crianças da cidade, que você começa uma história, passa para o próximo e ele tem que continuar essa história até chegar no último e ele finalizar essa história. Essa atividade é muito boa também para eles poderem ter a questão da oralidade, né? Da imaginação, né? Não, esse jogo que você falou, ele é muito bacana, né? Até mesmo para fazer dinâmicas no ambiente corporativo, de você começar contando uma história e você passa para quem está do seu lado, à esquerda ou à direita, a continuação, e você dá para trabalhar improviso, criatividade, tanta coisa, assim, é muito bacana, até mesmo trazer isso para os adultos, é muito legal.
Você começa e aí você vai também naquela coisa do quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, às vezes a história, às vezes não chega em ponto. Vai aumentando, vai Vai crescendo, ficando um bololô. vai ficando um bololô. É isso, então, gente. Mais alguma pergunta? Quem E as pessoas se tiver, pode conectam colocar. mais também, né? As crianças se conectam, rola uma conexão, né? Essa coisa do eu começo uma história, você vai, aí passa para o outro, essa conexão. E de criar, que nem a Thais falou, né? Que ela trabalha com crianças até 6 anos. Essa coisa da criação, eles acabam se conectando para juntos justamente resolver aquele conflito que foi trazido em sala de aula, Sim. né? Também aprendem a lidar com a opinião dos outros, né? E saber articular o seu pensamento e a Sim, colocar a sua ideia. exatamente. Eles aprendem a lidar com a opinião, com o conflito, com o pensar diferente, porque às vezes um amigo vai trazer uma solução que às vezes não foi a mesma que você pensou. E você vai ter que entrar num consenso para chegar e para resolver aquele conflito. E isso é fundamental, né? A criança aprender a lidar com o conflito e como resolver e respeitar a opinião do outro e ouvir a opinião do outro e a partir daí buscar uma solução. E tomar decisões também, né? Tomar decisões, tomada de decisões ali. A professora deixa para eles resolver agora. Vocês têm que decidir. Claro, ela vai conduzindo, ela vai né, ajudando a tecer esse caminho, mas ela meio que deixa para eles entrarem ali num acordo e como que essa história vai terminar, de que forma que essa história vai terminar. É impressionante perceber o quanto o storytelling está na nossa vida, assim, todos os dias, todos os minutos, né? Seja no podcast, seja em aula, quando a gente estudava, ou as professoras e professores quando dão aula, na nossa infância, até hoje, quando a gente pega a cadeirinha e senta na frente de casa, né? Então, isso é muito cultural. E ele está muito presente nas nossas vidas e pode auxiliar mesmo em diversos assuntos, né? O tempo todo, né? O tempo todo foi o que eu falei logo no começo. O tempo todo a gente está ouvindo, ou a gente é o agente que conta, né, que narra, ou a gente está ouvindo. Como ele permeia todos os âmbitos da nossa vida, da sociedade, né? E o ser humano é curioso por natureza. A gente adora ouvir histórias e adora também contar histórias. Mas tem gente que gosta de falar menos. Eu, como gosto de falar muito, então eu amo contar histórias. Tem uma última pergunta aqui para encerrar, então, com chave de ouro nossa conversa, que é: qual a melhor forma de começar a contar uma história para negócios? O Bruno Fernandes perguntou. Bom, você precisa conhecer seu público-alvo, né? Foi o que eu falei, para o começo de tudo. Quem é seu público-alvo e a construção da persona. Quem é a sua persona? Né? Para além do público-alvo, porque o público-alvo é uma visão mais abrangente. Mas a persona é quem você vai construir realmente. Então, você precisa reunir também as informações da marca, né? Da sua marca, do seu negócio. A partir daí, você reunir as informações da marca. Isso daí eu anotei aqui porque eu trabalho muito com isso, então você vai se concentrar na ação, né? Você vai usar as informações que você reuniu. As histórias, elas precisam ser dinâmicas, elas precisam mostrar as ações e seu desenvolvimento, não apenas de um personagem só, tá? Afinal, a empresa, ela é um time, e sentir parte de uma história, parte disso é o que faz as pessoas pararem para ouvir a história daquela empresa, daquela marca, daquele produto. Então, quando você usar o storytelling nas suas narrativas, né, no meio corporativo, você precisa deixar claro as motivações dos personagens, as suas ideias, o que fizeram e as contribuições, dos envolvidos para chegar ao objetivo central, né, final, Depois você precisa focar nas partes mais relevantes. Então, além de contar histórias atraentes, como fazer storytelling, é também saber o que dizer para a sua audiência. Como que você vai construir a sua audiência e manter a sua audiência. Entendeu? Para isso, independentemente do meio escolhido, para transmitir a mensagem, seja texto, vídeo ou áudio, você precisa ser objetivo e focar nas partes relevantes da narrativa, tá? Cada ação que você fizer no storytelling vai ter um objetivo. E a partir dele,
você vai pensar o que pode reforçar a história. E mais, em como você pode recontá-la sem deixar as pessoas com aquela sensação de, ai, nossa, eu já ouvi isso antes, porque a empresa tal, ela já falou isso. Então, você precisa justamente fazer isso, você precisa trazer a novidade, você precisa amarrar o seu público trazendo algo novo, algo que nunca ninguém viu. Perfeito, perfeito, Fernanda. E Acho que com adequar a mensagem no meio, desculpa, Sandy. Para criar uma história atraente, cativante, você precisa usar as características do meio a favor do que você, os recursos textuais que vão valorizar as histórias escritas, assim como os recursos de audição de audiovisual, né, serão essenciais para você contar essa história. Perfeito. Bom, a gente vê como a literatura é importante na nossa vida em todos os âmbitos, né? Até mesmo em negócios, em trabalho, né? Então, muito obrigada por esse papo incrível. Eu adorei te conhecer. Que bom ter pessoas no mundo como você, mulheres no mundo como você. Então, fico muito feliz de te conhecer e viver nesse mundo com você. Que bom que estamos aqui. Agradecer o pessoal da Selo Criativo pelo convite, e falar da importância desse projeto, né? Tu tá lendo o quê? Sigam nas redes sociais. Hoje continua com uma programação incrível, até às 5 horas da tarde, continuando nesses temas de literatura. Então, assistam e compartilhem para que cheguem mais pessoas. Agradecer de novo a Fernanda, o pessoal da Selo Criativo, pelo convite. E até a próxima, gente. Eu posso finalizar ou não? Claro, fica à vontade. Eu quero agradecer, né? Falar que isso, storytelling conecta pessoas. Para finalizar, e eu gostaria de terminar com uma frase, agradecer novamente o Marcos, o Felipe, do Selo Criativo, pelo convite, e falar, né, é muito bacana uma iniciativa dessa num país onde se querem distribuir armas, a gente está distribuindo livros, isso é incrível. E eu gostaria, para não tomar muito tempo de vocês, finalizar com uma frase do escritor Mia Couto, do livro Outro Pé da Sereia, né, que é um escritor moçambicano que eu amo de paixão, que ele fala assim na frase do livro, né? Um livro é uma canoa. Esse era o barco que lhe faltava antigamente. Tivesse livros e ela faria a travessia para o outro lado do mundo, para o outro lado de si mesma. Perfeito, não podia terminar melhor. Muito obrigada, Obrigada, Fernanda. Foi um prazer e é ótimo existir nesse mundo na mesma época que você. E com essas mulheres incríveis que estavam aqui participando. Muito obrigada. Com certeza. Valeu, gente. Obrigada. Beijo, bom domingo, gente. Obrigada. Boa, muito bom. Que bate-papo sensacional com a Fernanda. Acredito que a gente vai contar histórias melhores depois desse momento. Com certeza. Aí. Eu queria só pedir para o pessoal, só para lembrar eles, né, que a partir das 13 horas a gente vai retornar, a gente vai fazer um intervalo agora entre o meio-dia e 1 hora, e às 13 horas a gente vai retornar com o Júlio Tombiaré. E eu gostaria de agradecer muito a Sandy por essas 2 horas. Sandy, agradeço demais por você ter sido esse rosto inicial do nosso projeto. É uma honra tê-la conosco. Agradecer ao Elton e à Fernanda também por todo o conhecimento que foi dividido com a gente. Tenho certeza que a gente não vai levar esses conhecimentos e a partir deles a gente vai fazer mais pesquisas e ver o tema de maneira diferente, né? É importante que a gente entenda que a leitura, seja nos livros, seja nos artigos, sejam, enfim, em qualquer outro tipo de fonte, ela é primordial para abrir portas para a gente ter conhecimentos novos e poder aplicar isso nas nossas vidas, né? Então, agradeço demais você, Sandy, pelo espaço, pela competência, por ter levado esse projeto conosco, ter participado até então. E, enfim, a gente fica aí rezando e torcendo por próximas edições também, para a gente estar junto aí e poder dividir. Tem que ter mais, porque ficou muito gostinho de quero mais, assim, foi incrível. E esse projeto é de extrema importância, tipo, mesmo, assim, achei
muito bonito. Desde quando vocês me convidaram para participar, eu achei interessantíssimo, muito bem pensado, muito bem planejado, e que bom que a gente tem esse projeto aqui para a gente trocar bastante. Que vida longa esse projeto. Perfeito, então. Então, galera, aguardo vocês a partir das 13 horas. Então, quando a gente voltar, quando a gente retornar a transmissão às 13 horas, vai ser até às 17 direto. Então, vai ser uma tarde incrível também de várias trocas, tá bom? Então, agradeço vocês. A gente está encerrando aqui por enquanto, mas a gente retorna às 13. Até mais. Valeu a galera do chat. Tchau, gente. Valeu.